Vai parecer loucura, mas eu decidi abandonar um perfil de 100 mil seguidores no Instagram para começar um novo, do zero. Se você é uma pessoa criativa, sensível, visionária, que como eu também se sente desconectada das formas tradicionais de fazer as coisas, de tomar decisões, de lidar com as redes sociais, acho que esse vídeo é para você. Vou contar como eu enfrentei a pressão da minha própria mente e cheguei nessa decisão ilógica, mas que é perfeita para mim, você vai entender. Quando eu conversava sobre isso com as pessoas, ao longo do processo de tomar a decisão, se eu ia mesmo mudar ou ia continuar no mesmo perfil, a reação das pessoas geralmente era: você tá maluca? Isso não tem lógica nenhuma. Você vai abandonar toda uma construção, vai perder capital social. Do ponto de vista puramente racional, realmente não fazia sentido. Eu pesquisei, como uma boa nerd que eu sou, tudo que eu precisava saber racionalmente para tomar essa decisão. E descobri que as pessoas realmente estavam certas. O mais lógico e seguro era ficar no meu perfil antigo. Mas será que todas as decisões importantes da nossa vida deveriam ser tomadas apenas pela lógica racional? Ou melhor, será que existe alguma decisão tomada apenas pela lógica racional? Na verdade, a neurociência já comprovou há décadas que não. Decisões puramente racionais não existem. Um neurocientista português que eu respeito muito, estudioso das emoções e da interação entre o corpo e a mente, chamado Antônio Damasio, ele estudou pacientes que tiveram lesões cerebrais em áreas ligadas à emoção. Ou seja, a emoção estava desligada. E ele descobriu que, mesmo com toda a capacidade intelectual intacta, essas pessoas simplesmente não conseguiam tomar decisões. Um dos pacientes mais famosos, que ele chamou de Elliot, tinha um QI acima da média, conseguia analisar todas as possibilidades racionalmente, mas quando precisava decidir uma coisa simples, como agendar uma consulta, ele ficava paralisado, sem emoção, sem o que o Damasio chama de marcadores somáticos, que são basicamente sinais do nosso corpo. A razão sozinha não consegue decidir. E é exatamente o que acontece quando a gente tenta decidir só com a mente. E eu tenho certeza que muitos de vocês já viveram isso. A mente elabora, analisa, mas na hora de decidir de verdade, ela trava. Então, nos próximos minutos eu vou compartilhar com vocês não só como eu tomei a minha decisão, mas um método profundo que eu uso para tomar qualquer grande decisão, para que ela seja uma decisão verdadeiramente alinhada com a minha alma. Um método que integra a mente, sim, mas vai muito além dela. E se você está enfrentando qualquer tipo de grande decisão na sua vida, seja mudar de carreira, terminar um relacionamento, iniciar um projeto, eu acho que você vai encontrar algo aqui que ressoa com o seu processo. Vamos começar pela parte racional, porque ela é importante. A mente tem sim um papel no processo, só que não é o papel de decidir. Vocês já vão entender. Então, a mente vai ajudar. Ou, se ela não te ajudar, pelo menos você precisa esgotar ela. Por quê? Porque por mais que as decisões não sejam tomadas de forma predominantemente racional, se você não pensar para decidir, se você agir só na emoção, na intuição ou no instinto, você pode ficar com medo depois de decidir. Aquela dúvida, sabe? Ai, será que eu deveria ter pensado melhor? Você não quer isso. Então, esgote a sua mente. Ou seja, pesquise sobre a decisão que você está tomando. Aqui no meu caso, eu comecei com essa inquietação de trocar de perfil, porque eu andava meio frustrada com o crescimento, o alcance, o engajamento do meu perfil, que estavam baixos, não inexistentes, e nem atrapalhando as minhas vendas, mas baixos se comparados ao número de seguidores que eu tinha. Então, eu fiz uma análise completa do meu perfil, eu falei com especialistas, eu pesquisei sobre algoritmos, cases de pessoas que já tinham tomado essa mesma decisão que eu estava cogitando, o porquê, como elas fizeram, se valeu a pena. E o que eu descobri? Que do ponto de vista racional, meu perfil era recuperável. Tudo que eu ia precisar fazer era
focar em produzir conteúdo bom consistentemente, por pelo menos 3 meses. E aí provavelmente o algoritmo ia começar a me favorecer de novo. Mas aí entra o problema. Eu não tenho uma natureza consistente quando o assunto é rede social. Eu nunca tive, nem quando não existia rede social, eu no ambiente social nunca tive presença consistente. Vocês sabem disso, que eu não tô sempre aqui, que eu não tô sempre no Instagram, porque eu não sou uma influenciadora digital, eu sou uma pesquisadora. Então eu preciso ficar fora daqui de tempos em tempos para aprofundar minha pesquisa. E aí eu volto para entregar coisas novas para vocês. Se eu ficasse sempre aqui, matou a minha alma de pesquisadora. Então vejam só como a lógica racional quase sempre não favorece quem a gente é de verdade. O que eu encontrei por aí na minha pesquisa foram fórmulas para recuperar o seu Instagram, fórmulas para qualquer um, independentemente da natureza da sua alma. Como se todo mundo fosse um robô feito para servir o algoritmo. Essa falta de constância que eu tenho é algo que eu tentei consertar durante anos. E só agora, com esse processo de tomar essa decisão, é que eu comecei a compreender que isso não é um defeito, é parte de quem eu sou. Minha natureza criativa, investigadora, funciona em ciclos, em ondas, não em linhas retas. Então, essa estratégia de recuperação do perfil não ia funcionar para mim. Ou ia funcionar às custas de forçar a barra para eu ser alguém que eu não sou. Mas, enfim, antes de eu compreender isso, durante meses, toda vez que eu pensava nesse assunto, eu chegava nessa mesma conclusão racional. É melhor eu continuar no perfil e tentar ser mais consistente. Isso acalmava temporariamente o meu sistema, porque essa conclusão racional acalmava por um tempo o meu sentir. Mas, como a gente disse no começo, não é a mente que decide. Lembram? Quem decide então? São as emoções? Não. O sentir também apenas faz parte da decisão, colabora com a parte dele. A gente vai olhar para isso aqui do ponto de vista energético. Vem comigo. Nós somos um sistema energético. A gente costuma achar que nós somos um corpo com um sistema energético. Na verdade, nós somos um sistema energético que tem um corpo. Por que é legal pensar dessa forma? Porque a gente precisa se acostumar a compreender uma certa hierarquia. Nós somos um sistema energético que tem um corpo. Esse sistema energético é formado por uma mente superior, mais intuitiva, uma forma de enxergar a vida que tem base emocional, um senso de propósito e vocação, um sentido de amor ou medo com relação às pessoas. Daí você tem a mente lógica e racional, e ainda você tem a forma como você se sente sobre quem você é e cria a sua vida a partir disso. E tem a sua vitalidade, capacidade de se sentir presente no seu corpo. Fora essas dimensões todas que são energéticas, você tem ainda o corpo, uma dimensão material que também entra na tomada de decisão, ou deveria entrar. Muita gente não leva o corpo em consideração para tomar suas decisões na sua vida, e aí adoece, lógico, não tem outro caminho. É só assim que o corpo sabe dizer que você não escolheu levando ele em consideração e que você insistiu demais nessa escolha, porque antes o seu sistema todo tenta dar um monte de avisos. Bom, fora isso aqui, a gente pode ainda considerar, para quem tiver essa abertura, que existe uma dimensão espiritual profunda fazendo
parte disso aqui e, consequentemente, das suas decisões. Mas se você não tiver essa abertura, não precisa nem considerar isso, porque só isso aqui já é suficiente pra gente pensar. Pensar o quê? Vocês percebem que o pensar é uma pequena parte, ainda que fundamental, desse sistema. Olha o problema que é a gente ter acostumado a fazer tudo pelo caminho da razão. O papel da mente racional não é decidir. O papel da mente é digerir. Olha onde ela está aqui. Esse aqui é o terceiro centro, o que a gente chama de terceiro chakra, ou terceira dimensão do campo, associado ao nosso sistema digestivo. Não é uma coincidência, porque o papel da mente é digerir materiais psíquicos, sutis, informações, e elaborar isso. Então, se a gente pensar naquela minha pesquisa toda que eu fiz para tomar minha decisão, ela não serve para nada? Serve, claro que serve. Essa análise foi uma digestão de muitas informações que eu coletei, que foram elaboradas pela minha mente e que então nutrem a decisão. A mente fica louca quando é colocada no papel de decidir. Quem decide, então? Não é o pensar, não é o sentir. Caramba, quem que tá encarregado dessa balbúrdia toda aqui? Quem a gente vai poder responsabilizar se algo der errado? Meu Deus! Quem decide é o todo do nosso sistema. E você não tem controle sobre isso. O que não significa que você não tenha autoridade sobre esses processos. Eu já vou falar mais sobre isso. Lembra que eu falei que eu passei meses decidindo continuar no meu perfil antigo? Porque eu sempre chegava à conclusão racional de que eu precisava postar com consistência antes para eu poder avaliar melhor qual era o problema. E aí minha mente se acalmava, isso acalmava meu sistema temporariamente, mas como a mente não é o todo, por mais que ela se acalmasse, outras partes do meu sistema seguiam fazendo pressão para que eu me movimentasse. Me movimentasse para onde? Para o novo perfil? Por quê? Porque o nosso sistema sempre vai nos levar na direção do nosso desenvolvimento. Guardem essa informação. Desenvolvimento. Então, de repente, eu começava a sentir, olhem aí o sentir fazendo o papel dele, começava a sentir inquietação, angústia, medo, ansiedade, falta de energia, confusão, falta de motivação, muitas coisas que eram a forma como o meu sistema estava sinalizando para mim o conflito entre a necessidade de desenvolvimento e a resistência. Resistência. Sempre que surgir um sintoma, gente, saibam que você está resistindo de alguma forma a se desenvolver. Por isso que eu tenho muita ressalva com remédio psiquiátrico. Gente, isso é outro papo, tá? Que a gente pode se aprofundar num outro vídeo, mas só para resumir, se você acaba com sintoma que tá vindo te ajudar, te mostrar o caminho, como é que você vai achar o caminho? Apenas isso que eu tenho a dizer por enquanto. Vamos voltar ao assunto. Para ilustrar melhor como esse sistema funciona na prática e como ele te guia para o desenvolvimento, eu vou usar um exemplo. Sabe quando você é adolescente de escola pequena e perto do ensino médio começa a surgir uma pressão para ir para uma escola maior? Nessa minha história de decidir se eu ia mudar de perfil ou não, eu comecei a perceber que era mais ou menos assim que eu estava me sentindo
no meu perfil antigo, porque eu vivi isso da mudança de escola na minha trajetória como adolescente. Eu acho que muitos vivem. E eu percebi que era uma sensação que me remetia àquela época. E aí eu comecei a pensar, para esse adolescente, muitas explicações racionais surgem nesse momento, né, na cabeça dele ou dos pais. Preciso de um ensino mais forte, preciso me preparar melhor para o vestibular. Mas isso é explicação racional, simplista. Existe algo muito maior no comando do desenvolvimento desse adolescente. Pensa, ele tá num ambiente onde todos conhecem ele, provavelmente desde pequeno. Tem um monte de gente que tem um monte de ideias preconcebidas sobre quem ele é. Não que isso seja ruim, mas ele tá se sentindo diferente. Talvez ele precise de um ambiente novo, onde ele vai se apresentar do zero para novas pessoas, para ele também poder se apresentar do zero para si mesmo, talvez. Experimentar novas formas de ser com a ajuda da pressão de novos estímulos e novas influências. Eu percebi que era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Meu sistema estava me dizendo que era hora de um novo ambiente, um lugar onde eu pudesse me apresentar de uma forma diferente, que refletisse melhor quem eu me tornei. Um lugar novo, vazio, onde eu pudesse começar a criar um novo núcleo de criação da minha vida. Esses grandes momentos, de grandes movimentos, são típicos, né, de quando a gente está numa transição para uma nova frequência de consciência, para um novo degrau, né? Então vamos supor que você estava aqui e agora você está subindo um degrau do seu desenvolvimento, onde a sua vida vai começar a vibrar numa outra frequência. Você começa a desafinar com a vida que você está levando. Lá eu usei a analogia da corda do violão. Lembra? Sendo ajustada, sendo afinada. Tem um momento entre uma nota e outra, até você encontrar a nota, que rola uma dissonância. Essas mudanças, como essa do adolescente que eu falei, fazem parte da busca dessa nova frequência. Então vocês percebem o que é mais fascinante disso tudo? É que essa decisão que eu tomei, o que esse adolescente toma, não é um momento de decidir. Foi um processo. Eu fiquei meses me deixando viver o processo até que o todo decidiu. Mas a decisão do todo não é uma decisão que a gente toma no sentido ativo da palavra. É uma decisão que a gente permite que ela emerja. Permite e não toma. A mudança não é governável. O processo não é controlável, como eu falei. Mesmo as decisões que parecem pontos de ruptura, do nada eu decidi mudar completamente a minha vida. Acordei um dia e decidi abandonar 100 mil seguidores. Não, gente. Mesmo essas decisões, elas tiveram um processo. Só que a diferença é que você não acompanhou o processo. De como o todo foi te conduzindo a fazer tal coisa para o seu desenvolvimento. Mari, mas como é que eu faço para identificar que o processo está acontecendo? Como que eu faço para identificar a necessidade de mudança que meu sistema está apontando? Como eu faço para não resistir à mudança, para facilitar ela em vez de ficar resistindo? Porque, gente, quando o sistema está dizendo é hora de se desenvolver, é hora de se desenvolver. Se você resistir a isso, aí é que começa o sofrimento, o adoecimento. Então, quem compreende o todo do sistema? Quem pode ajudá-lo? Quem poderá nos salvar? A nossa consciência. Consciência. Ou melhor, o que eu chamo de consciência do jogador. Para quem não assistiu esse outro vídeo, eu vou dar uma resumida aqui. Pensem que a vida é como se fosse um jogo. Então, você
é o personagem do jogo, precisando desenrolar ali a história, caminhar, encontrar os seus recursos, concluir suas missões. O personagem precisa, em algum momento, tomar decisões. Vai primeiro pra lá ou pra cá? Não tá conseguindo matar tal chefão, faz o quê? Mas ele não tá sozinho. Ao mesmo tempo que você é o personagem, você também é o jogador. O jogador não só tem uma visão ampla do jogo, como também ele conhece as regras do jogo. Então pensem aqui no nosso quadro. Quem é capaz de observar o todo? Quem é capaz de observar o que está se passando pela mente e ao mesmo tempo observar o que está se passando no campo do sentir, da intuição, da vitalidade, do corpo, da percepção de si? Quem é capaz de observar tudo isso ao mesmo tempo? A consciência. Guardem isso que eu vou falar. A consciência é uma grande unificadora. É ela que transforma tudo que é separado num todo único. A consciência não tem o papel de decidir, porque quem decide é o todo. Ela tem o papel de integrar o sutil à matéria, fazer com que o movimento sutil que está se desenrolando aqui, ao ser observado pela consciência, comece a se materializar. Então ela tem o papel de testemunhar a decisão emergindo e facilitar ela. Como facilitar? Apenas constatando, testemunhando. Olha, tá acontecendo esse movimento. Olha, tá claro que essa aqui é uma necessidade minha nesse momento. Olha, esse sentir aqui significa que... E a magia é que só o ato de observar com a consciência do jogador, tá? Não é qualquer observação, é uma observação que precisa ser cuidadosa, rigorosa. Por quê? Para ser de fato uma observação da sua consciência e não uma constatação mental ali, disfarçada, infiltrada. Então, essa observação da consciência do jogador pode ser desenvolvida, treinada. E a magia, como eu estava dizendo, é que só o ato de observar transforma. A mudança que o seu sistema exige de você não é possível de controlar, como eu disse, mas é possível ter autoridade sobre ela. E autoridade é reconhecimento, aceitação e facilitação. É não ser arrastado pelo processo de forma dolorosa, não ficar resistindo até explodir tudo na sua vida. Poder viver o processo com integridade. Por isso que nesse meu dilema, com o Instagram, eu deitei sobre esse dilema do meu Instagram inúmeras noites, meses. Eu me deixei sentir sem pensar, depois pensar sem sentir, e observei tudo com a minha consciência até que, sem nem perceber, eu decidi. Ou melhor, eu descobri a naturalidade máxima de uma decisão. Descobri como é decidir sem ter que decidir. Como é decidir se deixando transformar na decisão. Então é nesse sentido que a observação transforma. Você vai observando o seu processo, observando a sua mente, o seu sentir, o seu corpo, seu senso de propósito piscando ali de vez em quando, o futuro te chamando. E quando você menos espera, você se transformou na decisão. De repente, eu não precisava mais de uma resposta. Eu era a resposta. Então, obviamente, essa não é só uma história sobre um perfil de Instagram. Como qualquer coisa que eu aparecer aqui para falar para vocês, nunca vai ser tão raso, nunca vão ser fórmulas. Essa história é sobre como decisões importantes da nossa vida são tomadas. É sobre reconhecer que uma parte importante de nós, talvez a mais importante, não está acessível pela análise lógica. É maior que a análise lógica. Se você é uma pessoa criativa, sensível, visionária, que está vendo esse vídeo até agora, porque como eu, você também se sente frequentemente desconectada das formas tradicionais de fazer as coisas, de tomar decisões, de lidar com as redes sociais, talvez você também já tenha sentido
isso, que é aquela sensação de que, apesar de todas as análises racionais apontarem para um caminho, algo dentro de você sabe que é outra direção. E talvez você já tenha sentido culpa por seguir essa voz, como se você estivesse sendo irracional, impulsiva, e também insegurança, né? Porque nada mais inseguro do que ir contra a corrente das fórmulas que já deram certo, não é mesmo? A não ser que você esteja conectado ao seu processo. A não ser que você esteja consciente. O que eu estou propondo é que essa voz da consciência não é irracional, ela é suprarracional. Ela vem de uma inteligência que integra informações, mais informações do que a nossa mente consciente consegue processar. Na minha mentoria, eu trabalho exatamente com pessoas que estão tentando criar uma vida, um trabalho alinhados com a verdade de quem elas realmente são, que sentem que tem um propósito maior, querem usar essa energia delas para contribuir com o mundo, mas não sabem como contornar essas armadilhas mentais. E a maior parte do processo envolve aprender a escutar e confiar nessa inteligência profunda, a observar o processo, a adquirir as capacidades tão humanas, né, que todos nós temos, mas que andam tão esquecidas, como a de sentir, a de imaginar, de observar em profundidade, fazer perguntas, acolher o mistério, tornar-se consciente. Então, minha decisão foi essa. Eu tô lá no Instagram, realmente começando do zero, com um novo perfil, um novo capítulo, não porque a lógica me disse que era o melhor caminho, mas porque o meu sistema inteiro, corpo, emoções, intuição, alma, pediu por um espaço novo onde eu pudesse me apresentar de uma forma que reflete quem eu me tornei. Um espaço que reflete não só a minha mudança pessoal, mas a transição de consciência que eu vejo acontecendo no mundo, que é a transição de um paradigma de como a gente cria a nossa vida. A transformação da nossa realidade material precisa vir dessa capacidade de observação sutil do todo, para que a gente possa se desenvolver em direção à nossa saúde e à saúde da humanidade, né, e da Terra, que é o que a gente está precisando. É urgente e já está acontecendo. Você vem? Lá nesse novo perfil, eu vou começar a criar um novo núcleo desse projeto que ainda vai crescer demais. E se algo nesse vídeo ressoou com você, se você também está passando por uma grande transição ou decisão, eu quero te convidar a fazer parte desse meu núcleo, a me acompanhar nessa jornada. Então me sigam no novo perfil, @MarianaFermes. Depois vou contar a história desse nome novo para vocês acompanharem o que vai ser dessa decisão doida e misteriosa do meu sistema, e para receber conteúdos não só sobre desenvolvimento pessoal, mas sobre como a gente pode criar uma vida e um trabalho verdadeiramente alinhados com quem nós somos, que gere saúde para nossa vida e para o mundo. E se você tá no momento de grande decisão ou transição e quer um apoio mais próximo, a gente tá oferecendo algumas vagas para consultorias gratuitas com a nossa equipe, pra gente fazer um diagnóstico do seu momento e apresentar um plano de desenvolvimento e mostrar no detalhe como funciona o nosso programa de mentoria. O link do processo seletivo tá aqui na descrição. Não sei quanto a você, mas eu tô muito animada com esse novo capítulo, com a oportunidade de compartilhar essa jornada com pessoas que realmente vibram nessa mesma frequência. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui e nos vemos no próximo. Aqui nesse YouTube eu vou permanecer por enquanto, não tem nenhuma pressão do meu sistema me dizendo para mudar por enquanto.